Porque o que eu quero falar mesmo, vocês vão encontrar em Lucas, no capítulo 9, ou em Marcos, no capítulo 9. Mas em Lucas 9, a gente vê algo que em Jesus produz essa aflição. Produz essa questão: até quando eu estarei convosco? E até quando eu vou ter que sofrer vocês? Vocês não aprendem nunca, não? Não há uma hora de apropriação, de posse, de conhecimento que se transforme em gente, em você? Não há. Porque vocês vêm andando comigo esse tempo todo, mas o que eu tenho é a recorrência das mesmas coisas. Eu estou cansado. Até quando eu vos sofrerei? Até quando eu estarei convosco tendo que suportar esse infantilismo adoecido de vocês? Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Quando você abre aqui em Lucas 9, e você encontra Jesus numa relação das mais cruciais e das mais angustiadas com os seus discípulos, você descobre quais são os temas da idiotice recorrente. Lucas 9, do verso 46 em diante, a questão é a seguinte: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Esse tipo de coisa que faz Jesus dizer: até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Vocês são insuportáveis, cara. Eles começaram a discutir entre eles, na maior cara de pau, cara. A gente sabe o nome de todos eles: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Filipe, Tadeu, Judas Iscariotes, para não falar das mulheres que eu duvido estivessem enfronhadas nessa disputa da machofera e da macholência por poder apostólico. Acho que dificilmente elas estivessem nessa. Mas com o passar dos anos, elas também entraram nessa. E hoje em dia a gente as vê pau a pau no ambiente dos pseudo-discípulos de Jesus, nessa briga para saber quem é o maior. Às vezes, se é o marido, se é a esposa, quem é o maior em algum lugar, na igreja, na denominação. A gente é cercado disso, e o caminho da graça não está isento dos ecos desse espírito e do fomento dessa idiotice. Suave, penetrante, sorrateiramente no coração da gente. Quem de nós é o maior? Aí imagina os critérios alegados: quem chegou primeiro, quem tomou a primeira iniciativa, ninguém estava fazendo nada, eu fiz, quando todo mundo desistiu, eu fiquei. A gente arranja todos os argumentos para dizer: eu sou o maior, eu sei mais, eu estou há mais tempo, eu tenho mais dons, mais lucidez, já tive mais experiências, tenho mais ideias, tenho mais energia, meu pique é maior, eu sei o que tenho a dar, e em medindo isso sei que está acima da média do que qualquer um possa em relação a mim apresentar. Mas Jesus ouve, e eles não tiveram nem o pudor de parar. Jesus ouve que eles vêm discutindo sobre quem deles seria naquele meio o maior. E que meio era esse? Era um cocôzinho apostólico. Não era o Senado de Roma. Não, era ali aquele grupinho. Todo mundo numa piola na Galileia,
pescando peixes que não vinham, sendo explorados uns pelos outros, por Mateus, pelos publicanos, por todo mundo, pelos romanos e tal. De repente vem Jesus, que também se apresenta como ninguém. Só o meu Pai vai poder me justificar. Eu não estou em Roma, não estou em nenhuma capital greco-romana, não estou na companhia de filósofos, não tenho mantenedores, não tenho ajudadores importantes, não tenho influência política de nenhuma natureza. E estou chamando vocês para algo que só o tempo vai mostrar o que pode fazer e onde pode chegar. Para o bem e para o mal. Mas venham comigo, sigam-me. E aí esse pessoalzinho, desescolarizado, deseducado, a maioria não sabia ler nem escrever, eram poucos os letrados entre eles, que são chamados, não por nenhuma qualificação especial. Qual é a genialidade de Pedro? Me digam. Olha, eu já li aqueles evangelhos milhões de vezes, e a primeira carta de Paulo, Pedro, e a segunda carta de Pedro, e as histórias paralelas, e o Atos dos Apóstolos, eu só vejo Pedro sendo atrasado, burro, lento. O negócio já está resolvido e dito, e ainda está brigando aqui. Não, eu não como isso. Não adianta Jesus fazer, realizar, proclamar, ensinar, ressuscitar. Ele ainda chega e diz lá em Atos 10, não, eu não vou comer nenhum alimento que não esteja dentro da lei de Moisés. Ai, meu Deus! Então, por genialidade, por terem visto na frente, aqui não foi nem deles. Os caras mais geniais ali são aqueles que a gente não leva a sério. É Tomé que diz, escuta, como é que eu vou saber para onde tu vai se eu não sei o caminho? Esse é um cara que pensa, né? Jesus falando um monte de coisa sobre o Pai. Aí tem um outro lá chamado Filipe e diz, escuta, mostra-nos o Pai, e essa história inteira, filosófica, teológica e tal, ficará resolvida para nós e para o mundo. Aí Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, não me tens conhecido, mas foi ele que fez aquela pergunta, senão a gente ia ficar sem a maravilha daquela resposta. Como com Tomé também. Então nenhum deles era gênio para se jactar de coisa alguma. Eles eram seres óbvios, mas até a obviedade entrava neles com uma extrema dificuldade. E Jesus já tinha falado tantas vezes entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser dar muito fruto tem que morrer, como o grão de trigo, que se não morrer não dá fruto. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem são vocês? Eu os tirei de que elite? Da elite da marginalidade da Galileia, dos endemoninhados. É daí que vocês estão vindo. Se enxerguem, cara. Mas eles estão aqui discutindo para ver qual deles é o maior. Ai, me tira o tubo. Aí vem um segundo teminha que eles levantam. Quando Jesus os repreende e acaba com a história toda pegando uma criança e dizendo, estão vendo essa criança aqui? Ela é maior no reino dos céus. Se enxerguem! A gente está trabalhando por um objetivo que não é a medição dos nossos egos. Olha essa criança, olha o mundo, olha o futuro, olha a vida. É nessa direção que a gente está aqui para servir. Aí eles ficaram numa sem graceza horrível. Quem puxou esse assunto primeiro, não é? Ai, meu Deus. Todo mundo tem amnésia súbita, ninguém lembra de mais nada. Ou faz projeção e troca de protagonismo. Não, eu só tive a coragem de falar, mas quem vinha me induzindo a esse pensamento era fulano.
Eu fui só um porta-voz, só um arão da idiotice. O irmão de Moisés que falava por ele. Aí eles mudam de assunto. Não é mais quem é o maior, não. Esse negócio a gente aprendeu. Aqui todo mundo é gostoso, somos nós. Todo mundo está no mesmo nível, na mesma altura, no mesmo tamanho. Nós somos um grupo completamente igualado pelo teu chamado. Mas tem uma história que a gente esqueceu de te contar. A gente andando juntos por aí e encontramos um homem que em teu nome expelia demônios e os demônios saíam. Problema, sabe qual é? É que ele não anda conosco. Ele não frequenta as nossas reuniões. Ele não está no nosso caminho, ele não segue a nossa viagem, ele não persegue o nosso corredor, ele não aprende de nós, ele está fazendo tudo certo. Falou em teu nome, falou com propriedade, falou com autoridade, falou com pertinência, expulsou o espírito maligno, a pessoa ficou livre, mas nós lhe proibimos. Nos reunimos, viramos um concílio de 12 apóstolos do Senhor e dissemos: de hoje em diante tu estás proibido de usar o nome do nosso Senhor, de expulsar demônio em nome dele, de fazer tudo isso porque tu não és um de nós. A gente aprendeu que nós não somos os maiores, mas nós entendemos que nós somos os melhores. Aí o cara acha que fez uma evolução enorme de se diluir numa coletividade de 12. Mas imediatamente eu não sou mais nada só porque eu faço parte do grupo que é o eleito dos eleitos. Os 12 tribos, filhos das tribos de Jacó, são crianças perto dos apóstolos de Jesus. E eu sou um deles, e faço parte desse grupo, dessa elite, desse clube Bilderberg do poder de Deus. Então nós somos os melhores. E tudo tem que passar por nós, ser validado por nós, ser chancelado pelo nosso imprimato, pela nossa ordem. Porque conquanto nós não sejamos ou não tenhamos entre nós um melhor, é porque Jesus nos ensinou que nós somos juntos os melhores. E aí Jesus os repreendeu, dizendo: não lhe proibais. Quem deu a vocês essa ordem, essa autoridade, esse mandato? Isso é uma loucura. Porque a razão é simples, vocês não são o centro de nada. Eu posso dizer de mim que quem não é contra mim, espalha. Quem não é por mim é contra mim, quem não é contra mim espalha. Mas vocês não são eu. Com vocês é diferente. Quem não for contra vocês já é em favor de vocês, e fiquem agradecidos e se enxerguem. Só eu posso dizer: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E só eu sei para quem eu digo e acerca de quem eu falo. Vocês não sabem de nada. Não podem separar o joio do trigo, não podem julgar para não serem julgados, não devem se precipitar, não sabem dia nem hora de nada, não sabem porcaria nenhuma, têm apenas a chance de servirem uns aos outros, o próximo e o mundo. E não basta. Ainda querem ser o funil da graça, para ver até entre vocês quem participa disso, daquilo ou daquilo outro, ou quem tem alguma hierarquia junto com o coletivo afirmado pelo tempo, pela autoridade, pela perseverança, tornando-se, portanto, não um indivíduo superior, mas todos nós os melhores. Parem com isso, não proibais ninguém.
Quem quiser participar, pode. Quem quiser pregar em meu nome, pode. Quem quiser expulsar demônios em meu nome, que eu faça. Quem quiser começar atividades em meu nome, fique livre. Ninguém aqui tem strings para dominar, marionetar os puppets, brincando com os bonecos do poder da nossa superioridade coletiva por qualquer ilusiva razão que nos tenha possuído. E o terceiro e último grupo é quando ele manda os apóstolos irem preparar lugar para ele pousar nas cidades, e numa delas, Tiago e João, que não eram nada fáceis, tanto é que Jesus colocou neles o apelido de Boanerges, que significa filhos da trovoada. Era um pessoalzinho danado. Tiago e João. Depois de muitos anos o cara aprendeu que Deus era bom, mas olha, demorou. Tempo, estrada, paulada, perda, morte, frustração, é que vão quebrando a altivez do coração e ensinando a gente o significado de Deus para a vida. Aí, pois bem, eles chegam em Samaria, nesse dia que Jesus os enviara antes, e tentaram preparar lugar para Jesus. Os samaritanos consentiram, prepararam toda uma estrutura para Jesus passar um dia, uma noite ali, mas no dia seguinte, quando Jesus chegou, os samaritanos olharam e o semblante de Jesus estava absolutamente definido quanto ao fato de que ele não queria ficar na Samaria, muito menos dormir lá. Se ele andasse aquele dia inteiro direto, ele chegaria a Jerusalém. E ele já estava ansioso, dizendo: nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Ele estava fixo naquela direção, e por isso os samaritanos foram sensíveis e disseram: olha, a gente preparou tudo, mas se o senhor quiser passar adiante, fique livre. Não tem nenhuma obrigação de ficar aqui só porque a gente preparou uma estrutura circunstancial. Pode ir adiante. Mas Pedro e João, que tinham ido lá, feito toda a estratégia, a logística, batido o papo e preparado a estrutura mais apropriada e adequada que eles julgaram, ficaram com ódio. Raiva de Jesus, que eles não podiam expressar para Jesus. Então, quem fica com raiva de Deus, ou de Deus em Jesus, e não tem a honestidade de ir cara a cara e brigar logo, sair no tapa com Deus em verdade, em espírito e em verdade, transfere para o pobre do samaritano. Sempre tem um samaritano para levar a culpa. O cara está com raiva de Jesus não ter aproveitado o trabalho dele, o esforço dele, a dedicação dele, o dom dele. Ele acha que não foi devidamente aproveitado porque Jesus seguiu adiante. E não tem coragem de expressar e de inventar esse sentimento para Jesus, então o transfere para os pobres samaritanos e perguntam a Jesus com a maior cara de pau: mestre, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? É um pessoalzinho santo, cheio de amor, de misericórdia, de graça. São todos do caminho da graça, do evangelho da graça, andando intimamente com Jesus. Mestre, tu queres que façamos descer fogo do céu para cair sobre essa aldeia de samaritanos e os consumir? Aí Jesus dá um outro suspiro do tipo: vós não sabeis de que espírito sou. Ele diz a mesma coisa, dizendo: vós não sabeis de que espírito sou, o que é equivalente a geração adúltera, dura, perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Agora aqui, no episódio de Samaria, perguntando a Jesus se querem que eles façam descer fogo do céu para os consumir, Jesus olha para eles e diz: vocês até agora não entenderam quem eu sou, nem quem vocês deveriam ser em mim. Vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não entenderam ainda o que eu vim fazer na vida.
Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, mas para salvá-las, acolhê-las, abraçá-las, incluí-las e fazer a vida possível e fácil uns para os outros. Agora, amém Deus para todos nós, porque nós somos esse grupo. Essas são as nossas tentações. A gente vira, mexe, pensa que está livre disso, quando vê isso, pulula. É uma espécie de pecado original dos crentes. Quem é o maior? Nós não somos, não tem nenhum maior, mas nós somos os melhores. E quem não acolher a palavra que a gente tem a dizer, pode receber consequências, embora eu não esteja pedindo nada, mas a minha mera existência na presença de Deus já é o teu juízo. É como um indivíduo cheio de pudicícia espiritual faz hoje em dia, especialmente quando assiste e participa das reuniões do Caminho da Graça. Mas a dissimulação, que é uma máscara exterior, na verdade do seu coração não tem aonde se esconder. Só pense no que isso atingiu você e ouça essa pergunta, deixe-a ecoar na sua alma. Até quando eu estarei convosco? E até quando eu vos sofrerei? Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. E lucidez para praticar, pratique. Vamos ficar em pé.